Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu quero começar o nosso momento de oração hoje, irmãos, voltando os nossos corações para aqueles irmãos que estão vivendo em países de guerra, países que estão sempre debaixo de ameaça. Então eu quero te convidar, depois desse vídeo, para você guardar isso no seu coração. Tem muitas pessoas sofrendo e a sua oração pode fazer a diferença. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu tenho certeza que Deus quer te usar para abençoar tantas pessoas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós já vamos começar com a mensagem de hoje, mas antes eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. É muito fácil, é só você clicar no botão inscrever-se e não paga nada, tá bom? É de graça e do lado vai aparecer um botãozinho, um sininho. Clica também nesse sininho e selecione a opção todas para que você não fique de fora dos próximos vídeos que eu colocar. Irmãos, eu quero começar lendo com vocês uma passagem muito conhecida que está em Jeremias capítulo 29, onde o próprio Deus fala com o seu povo. Então guarde essas palavras no seu coração. Está escrito assim: Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Amém? Olha isso, irmãos. Essa passagem nos deixa muito claro que Deus deseja se revelar aos seus filhos. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e Deus quer realizá-los. Então, irmãos, nós precisamos deixar de lado a preocupação, o medo de que tudo vai dar errado. Sabe quando você é tão pessimista que você só pensa assim: eu vou à falência, eu vou depender de cesta básica, eu vou ter que pedir ajuda para os meus pais, para parentes, na igreja. Irmãos, isso é pensar muito de forma na escassez, sabe? É a gente pensar sempre na derrota, não pode ser assim. Irmãos, aqui está escrito que Deus tem planos de nos fazer prosperar, de nos dar um futuro, uma esperança. Então vamos crer em dias melhores, vamos acreditar que Deus pode mudar a nossa história. Eu não sei qual o problema que você tem passado. Talvez seja um problema na área da saúde. Talvez você está passando por lutas na sua vida financeira, no seu casamento, mas não importa. Deus tem poder para transformar qualquer maldição em bênção. E se você veio de uma família desestruturada, saiba que uma família estruturada pode vir através de você. Basta que você quebre os ciclos, basta que você não aceite a sua condição e Deus com certeza honrará a sua fé. Amém? A Bíblia diz no livro de Marcos capítulo 10 sobre um encontro que Jesus teve com um mendigo chamado Bartimeu. Eu acredito que você já conhece essa história e a Bíblia diz que então o mestre estava caminhando, saindo de Jericó com seus discípulos e muitas pessoas estavam seguindo Jesus ali. E no meio de tanto movimento, no meio de tanto barulho, Cristo ouviu uma voz que clamava assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouviu isso algumas vezes e aquelas pessoas que estavam por perto daquele cego ficaram tão incomodadas que ficaram então falando para ele parar de gritar. Elas ficaram repreendendo aquele homem, mas a Bíblia diz que Bartimeu não se importava com as pessoas que estavam à sua volta e ele continuava clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, irmãos, sabe o que aconteceu? Jesus parou a sua caminhada e ele pediu para que os seus discípulos levassem aquele pobre homem até a sua presença. E ao ficar sabendo que o mestre iria recebê-lo, Bartimeu imediatamente deu um salto, ficou de pé, jogou a sua capa para o lado e foi na direção dele. Eu quero ler com você a continuação para você ver o que aconteceu logo depois. Está em Marcos capítulo 10, o versículo 50 ao 52. Olha o que está escrito. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Olha isso, irmãos, que coisa maravilhosa. Bartimeu foi curado porque ele buscou clamar por socorro ao único que poderia ajudá-lo. Aquele homem cego, miserável, recebeu o seu milagre porque ele reconheceu quem Jesus realmente era
e isso demonstrou a toda aquela multidão que estava à sua frente. A fé daquele homem trouxe a cura, e aquilo foi um grande testemunho para todos que estavam à sua volta, inclusive para aqueles que estavam falando para ele ficar quieto ou calado. E é interessante que essa expressão filho de Davi é uma expressão relacionada ao Messias, que estava sendo tão aguardado pela nação judaica. E a palavra filho de Davi, pronunciada por Bartimeu, então não era somente um pedido de ajuda, mas era uma declaração da sua fé em Cristo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: a principal coisa na sua vida, a principal decisão, a maior escolha da sua vida é você reconhecer que Jesus é o seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10 que quando você crê que Jesus é o Filho enviado de Deus para a sua salvação e você confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, então você está salvo. Irmãos, não precisamos sequer de uma igreja para sermos salvos. Não precisamos de um pastor, não precisamos de ninguém mais, mas somente da fé em Jesus Cristo. Por isso, não importa onde você esteja, não importa se hoje você está atolado no pecado, afastado do Senhor, Deus está de olho no seu coração e nas palavras que saem da sua boca. Se você clamar por socorro, Jesus virá ao seu encontro. Amém? Então a primeira coisa que Jesus quer que você aprenda hoje é que Ele pode fazer tudo o que você precisa, de acordo com os planos dEle, se você apenas reconhecer quem Ele é e clamar pela sua misericórdia. Meus irmãos, eu sei que muitos de vocês estão passando pelas piores lutas, o momento mais difícil da sua vida. Saiba que isso é um sinal de que você precisa reconhecer que Jesus é o Senhor. É hora de você abrir mão do seu passado, da sua religiosidade e você simplesmente ir ao encontro de Jesus. Irmãos, como vocês sabem, aqui no meu canal eu não falo de religião. Eu não tenho interesse sequer que você vá para a minha igreja. Eu prefiro que você vá até Jesus. Saiba que Ele é o único que pode te salvar, o único que pode solucionar todos os problemas da sua vida. Mas para isso você precisa colocar a sua fé nele. Não coloque a sua fé nos homens, porque eles não podem responder às suas orações. Amém? E uma outra coisa importante que acontece nessa passagem é que Jesus escuta e manda chamar Bartimeu. E essa é uma das características especiais do Senhor. Ele é especialista em parar e perceber as pessoas que precisam de ajuda. Irmãos, eu tenho visto aqui nas redes sociais que muitas vezes as pessoas, elas só falam para um grupo de pessoas que são felizes, que são bem-sucedidas. Elas transmitem uma mensagem de que tudo dá certo. Mas eu sei que as coisas não são assim. Até mesmo comigo, com a minha família, a gente passa por problemas. Irmãos, vocês não imaginam o quanto eu sou alvo de inveja. Muitas pessoas, infelizmente, principalmente a liderança. Muitos pastores têm ciúmes, inveja. É muito triste, irmãos. E tudo que eu posso fazer é orar por essas pessoas. Eu já recebi mensagens de pessoas dizendo que têm raiva de mim, que não gostam de mim porque muitas pessoas deixaram de ir nessas igrejas que ficam extorquindo pessoas, ficam roubando as pessoas, iludindo, manipulando. E aqui eu não tenho esse interesse. Eu apenas quero cumprir o chamado que Deus me confiou. E é por isso, irmãos, que nós não podemos esperar que tudo será fácil, tudo dará certo em nossas vidas. Nós precisamos resistir pela fé, usar a armadura do cristão, precisamos perdoar sempre. O perdão não é uma opção, o perdão não é um sentimento, o perdão é obediência. E quando você obedece à palavra do Senhor, então os seus sentimentos naturalmente vão acompanhar a sua decisão, tá bom? E lembrando que o perdão também não é esquecer, viu, irmãos? A gente nunca esquece do que acontece. Mas então, o que acontece então é que quando você perdoa, você simplesmente não sente mais dor, você não sente mais aquele aperto no coração, aquela amargura, porque Jesus já te purificou. Então eu quero te dizer, releve tudo que fizeram contra você, não fique guardando mágoa, não fique com raiva, simplesmente entregue nas mãos do Senhor, peça para Ele te dar graça, para Ele te capacitar a perdoar e amar até mesmo os seus inimigos, tá bom? Então, como nós estávamos falando, Jesus, Ele não passou despercebido. Aquele moço perante o nosso mestre, ele não era só mais um, ele era a pessoa mais importante naquele momento, porque ele estava passando por um problema de saúde muito grave. E eu me lembro que uma vez aconteceu isso comigo também. Eu estava passando por uma luta, irmãos, que vocês não imaginam.
Certa noite eu fui deitar mais cedo e, irmãos, naquela noite foi me dando um frio muito grande. E eu já contei esse testemunho aqui algumas vezes, mas eu comecei a me cobrir com vários edredons e aquele frio não passava. Até que eu acabei dormindo e de repente, de madrugada, eu acordei, irmãos, eu achei que eu ia morrer naquele momento. Eu estava com um frio absurdo, sabe? E eu fui correndo pro chuveiro, liguei na água fervente, estava fervendo a água e mesmo assim o meu corpo não se aquecia. E foi então que eu saí do banheiro e a minha esposa, Thaís, começou a me ajudar, começou a me cobrir com várias toalhas, mas irmãos, o frio não passava. E foi então que eu olhei no espelho e naquela hora eu vi que a minha boca já estava roxa. Irmãos, eu estava tendo o começo de hipotermia, que é quando o corpo se esfria muito mesmo, sabe? E naquele momento os meus membros começaram a ficar travados, tamanho frio. Eu não conseguia mais deixar os meus membros soltos, sabe? Relaxados. E naquela hora a única coisa que eu podia fazer é clamar por socorro, em pensamento. E você que talvez pense assim, mas será que Deus escuta as minhas orações em pensamento? É claro que escuta, irmãos. E naquele momento eu comecei a pensar, Deus, tem misericórdia de mim, me socorre agora. E foi então que os meus membros começaram a se relaxar, a minha boca voltou à coloração normal. Só que a partir dali vieram vários dias seguidos de muito vômito e os médicos não sabiam o que era, sabe? Os médicos não conseguiam encontrar uma cura e eles não sabiam, uns diziam que era virose e muitas vezes a gente escuta isso, né? Que é virose, mas nenhum médico conseguia descobrir o que estava acontecendo. E aí então foram surgindo várias ínguas atrás aqui na minha nuca, atrás da orelha. E eu ficava muito triste, sabe? Mas foi naquele momento, irmãos, naqueles dias de aflição, que eu tive muitos encontros com Deus. Foi ali que Deus colocou no meu coração um desejo muito grande de poder ajudar as pessoas e foi então que eu tomei a decisão. Assim que eu fosse curado, eu iria começar a evangelizar não somente no Facebook, no Instagram, que eram as redes sociais que eu tinha no começo e ainda tenho, mas eu tinha tomado a decisão de abrir um site. E foi então que eu criei o site www.pastorantonioJunior.com.br. Irmãos, esse site, para a glória do Senhor, já ajudou milhões e milhões de pessoas. Se você um dia quiser ir lá conhecer, acessa lá e eu tenho certeza que as mensagens vão te ajudar. Irmãos, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ninguém conseguia encontrar o meu problema. E foi então que eu fui orando e buscando, eu não desisti. E eu pedi, Deus, me apresenta a cura, seja naturalmente ou então que o Senhor use algum médico. E naquele momento, irmãos, eu fui visitar um médico e o médico descobriu a doença que eu tinha. Ela chamava mononucleose. E essa doença, irmãos, estava me prejudicando muito, me deixando muito abatido. Mas eu louvei ao Senhor porque Ele usou o médico. E talvez você pense assim, pastor, mas isso não foi um milagre, porque foi o médico que resolveu. Mas aí eu te pergunto uma coisa, quem deu sabedoria para o médico? Quem deu sabedoria para um profissional poder estudar o corpo humano, poder descobrir coisas que a gente não consegue de forma natural? Então, irmãos, tudo é Deus. Eu aprendi a enxergar na minha vida que tudo é um milagre. Amém? Que você possa enxergar dessa maneira também. Não importa de onde virá o milagre. O importante é que Jesus opera através de pessoas, através de medicamentos, através de um psicólogo, de um psiquiatra. Eu sei que infelizmente no nosso meio nós temos muito preconceito, né? Principalmente com psiquiatra. A gente acha que é só louco que vai no psiquiatra. Não, irmãos. O psiquiatra é um médico que estuda o cérebro, estuda o nosso corpo humano. Então, não tenha medo se você achar que é necessário frequentar um médico, buscar ajuda psicológica. Isso não quer dizer que você tem pouca fé. Quer dizer que você está buscando o recurso certo. É lógico que você pode orar e Deus pode te curar naturalmente. Aliás, de forma sobrenatural. Mas Deus também pode usar pessoas. Amém? Então, eu quis contar essa história aqui do cego Bartimeu para você entender que o mesmo Jesus que operou ontem, Ele pode operar hoje. Da mesma forma, eu já orei muito aqui no canal e eu já vi pessoas relatando milagres, dizendo que através da oração, Jesus tirou com a mão toda dor, toda doença. Jesus opera, irmãos. Ele é o Filho de Deus que está vivo e pronto para operar nas nossas vidas. O problema, sabe qual é, irmãos? É que muitas vezes nós criamos empecilhos que atrapalham a nossa caminhada até Jesus. Tem muitas pessoas que têm vícios, têm ídolos, religiosidades
e elas são tão apegadas a essas coisas que elas não conseguem atender ao chamado do Senhor para ir ao encontro dele. Mas a gente não pode ser assim. Devemos ser como Bartimeu, que logo que foi chamado para se encontrar com Jesus, jogou a sua capa fora e seguiu adiante. Irmãos, no passado, uma capa, uma túnica eram objetos caros, eram peças de roupas caras e provavelmente era a única peça que aquele mendigo tinha. Mas isso não impediu ele de receber o seu milagre, não impediu ele de ir até Jesus. E aí eu te pergunto uma coisa: o que hoje está te afastando de Jesus? O que está te impedindo de buscá-lo de todo o coração? Talvez seja um vício, talvez seja um relacionamento, talvez sejam hábitos destrutivos que estão te impedindo de se abrir completamente. O meu conselho para você é: não guarde pecados escondidos, não esconda nada do Senhor. Apresente a Ele até mesmo as suas fraquezas, os pontos negativos. E Jesus, Ele vai te curar, Ele vai te perdoar. Amém? Então nós vamos orar agora, nós vamos buscar ao Senhor e que você possa entender que Deus é bom, Deus é misericordioso. E saiba que toda maldade, tudo aquilo de ruim que tem neste mundo não pertence a Deus. O próprio Jesus disse que Satanás é o príncipe deste mundo. Irmãos, Deus nunca quis a maldade. Deus é bom, Deus é Pai, mas Ele sabe que o pecado causou a morte e o sofrimento. E então Jesus, Ele veio a este mundo para morrer pelo seu pecado, pelo meu pecado, para que hoje a gente possa ter o perdão, para que hoje a gente receba a misericórdia, a graça e a salvação. Amém? Então não se importe se as pessoas à sua volta estão tentando te colocar para baixo. Não ligue para o que as pessoas dizem, porque na verdade essas pessoas estão cegas. É o próprio Jesus quem orou dessa forma lá na cruz, e Ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, as pessoas não são muitas vezes usadas por Deus para nos aconselhar. Na verdade, muitas delas são usadas pelo inimigo para afundar ainda mais a nossa vida. E é por isso que eu quero te convidar a orar agora. Se você foi tocado por esta palavra, diga aqui nos comentários, escreva o seu primeiro nome e na frente você escreve assim: eu creio em milagres. Amém? Se você puder, feche os teus olhos, eu quero orar por você agora e nós vamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E também você pode deixar o seu comentário e nós vamos orar em cima do seu comentário. O que você for escrevendo aqui, eu estaria orando para que Deus possa atender nossos pedidos, tá bom? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos reunimos neste momento buscando a Tua graça, a Tua orientação. Oh, meu Pai, eu quero Te agradecer por esta palavra, Senhor. Tocou em tantos corações, Pai. Tantas pessoas necessitadas, Senhor. Tantas pessoas precisando não somente de um conforto, mas precisando de solução, precisando que o problema acabe. Senhor, nós não conhecemos os Teus planos, mas eu sei que muitas vezes o Senhor usa sim o sofrimento para moldar o nosso caráter, para arrancar de nós tudo aquilo que não Te pertence, toda coisa que nos prende a este mundo, todo vício, todo pecado, toda falta de caráter. O Senhor está sempre nos tirando deste mundo e nos levando para mais perto de Ti. Pai, eu apresento agora diante de Ti, Pai, cada um dos meus irmãos que estão deixando aqui os comentários, pessoas que estão presos no pecado sexual. Oh, meu Deus, a quantidade de gente que está preso no pecado da pornografia, no pecado da vaidade, no pecado, Senhor, da soberba, das coisas deste mundo, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. Quantas pessoas estão dizendo que agora que querem libertação, Senhor, pessoas que se envolveram com as trevas no passado, agora não conseguem se libertar. Jesus, Tu és aquele que rompe laços, aquele que quebra jugo, Pai. E eu sei que muitos agora estão em jugo desigual, estão se relacionando com pessoas que não servem ao Senhor. Oh Deus, nos dê sabedoria e também nos dê condições, Pai, para que a gente venha romper com o passado, romper com tudo aquilo que nos afasta de Ti. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por esta mulher, Pai, que está pedindo por saúde física. Jesus, coloca a Tua mão de poder sobre esta mulher e sobre este homem que estão doentes, que estão enfermos, muitos estão nos hospitais. Ó Senhor, tem misericórdia, Pai, que essa pessoa sinta o renovo agora. Essa pessoa, Pai, que está com as mãos estendidas, que ela receba o Seu milagre, meu Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo a cura, eu ministro, meu Deus, meu Pai, a cura completa, Pai, sobre este corpo,
sobre esta alma, esta mulher que está pedindo pela vida sentimental. Muitas vezes foi abusada, muitas vezes foi humilhada, rejeitada, Senhor. Mostra para ela, Senhor, o teu amor, o teu cuidado. Ó Jesus, tu és maravilhoso, Senhor. Assim como o Senhor me curou, assim como o Senhor usou o médico, Pai, para saber qual era a minha doença. Oh Deus, eu estou completamente curado, para a honra e glória do Senhor. Deus, usa se for preciso, Pai, o médico, usa um profissional, usa, Senhor, um pastor, usa uma pessoa qualquer, Pai. Nós precisamos ser tocados por Ti. Nós precisamos receber a direção, a cura, a libertação. Meu Deus, eu oro também, Senhor, por esta pessoa que está passando por crise financeira. Pai, tantas pessoas endividadas, meu Deus. Elas olham as circunstâncias, elas olham as contas no banco e elas não veem saída e se desesperam. Senhor, não deixe a gente fazer besteira, não deixe a gente se desesperar, porque sempre existe uma saída. Ó Jesus, eu oro e clamo a Ti, Senhor. Mostra uma saída. No fim desse túnel, Pai, eu sei que existe uma luz e essa luz vem do Senhor. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, nos faça andar na luz e que não haja nada no nosso coração relacionado às trevas, arraigado ao pecado, arraigado a este mundo, que dentro de nós, Pai, haja o espaço somente para Ti, para o Teu Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, por isso, Senhor, nos ajude a viver em santidade, buscando sempre o Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego nas Tuas mãos cada um desses pedidos, cada uma dessas pessoas que estão agora aflitas, necessitadas, meu Pai, pessoas que estão sentindo um vazio muito grande na alma. Ó Jesus, enche esse coração com alegria, Pai. Faz quanto tempo que essa pessoa não sorri, que ela não se alegra, Pai, porque sofre principalmente no casamento e dentro de casa, na família. Senhor, meu Deus, tem misericórdia, Pai. Que essa pessoa, Pai, seja liberta e que ela receba da Tua paz, da Tua alegria. Em nome do Senhor Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco. E eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos. E assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo
e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa.
Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia. E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição.
Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém.
Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós Te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar,
para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos e eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia. E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender
que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.